Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso tema hoje é a literatura de aventura e nosso convidado é o professor de Psicologia do Desenvolvimento e da Educação, Carlos Alberto Campos. Carlos Alberto, a maioria das narrativas de aventura são passadas em ambientes exóticos, terras distantes, mundos a serem desvendados, o que desperta muita curiosidade no jovem leitor. Como é que funciona a curiosidade no jovem, no adolescente? Ela pode ser estimulada? Não, com certeza a curiosidade e essa capacidade de pesquisa, elas podem ser estimuladas e o romance de aventura é um caminho para isso, né? Fundamental. Até porque isso que você citou, né? Os lugares exóticos, paisagens muito diferentes daquela a que o sujeito está acostumado, elas são representações da família do vizinho, né? Quando você sai da sua casa na adolescência, vai para a casa de um amigo, vai visitar uma cidade com a escola, vai fazer uma excursão para um lugar novo, você está indo para um lugar absolutamente exótico, diferente, que pode produzir emoções que você não conhecia, né? Então, o gancho, né, do romance de aventura é essa história de mostrar o destino de alguém que vai longe da sua própria zona de conforto, né, do seu ambiente familiar. No romance de aventura, a complexidade psicológica dos personagens é quase nula. Existe uma idade para a pessoa se identificar com esse tipo de problema, para a pessoa se interessar pelos problemas existenciais? Por mais densidade. Por mais densidade. Eu acho que essa questão do problema mais denso, ele é importante até para a gente diferenciar o que é a adolescência e a vida adulta. A rigor, essa pouca densidade psicológica, quer dizer, entrar pouco na cabeça do personagem ou nas questões internas ali que acompanham a peripécia, não significa produzir menos emoção. São emoções muito fortes, são riscos muito grandes. Essa questão do risco é uma característica importante da aventura, do encontro com o próprio destino, né? De alguma forma, a adolescência, a gente poderia dizer, todo o movimento do adolescente é sempre precipitado. Ele nunca está propriamente pronto para aquilo. Então, apesar da menor densidade psicológica, assim, em termos de exploração do autor, o jovem é muito afetado por esse percurso. Um romance como O Apanhador no Campo de Centeio é um romance de aventuras também. Exatamente. Porque eu acho que essa é uma característica que se vai amplia, passando, né? Não é? Mas para além dessa coisa que a gente reconhece mais diretamente como romance de aventura, com as peripécias, as dificuldades e tal, a verdade é que toda a literatura, o que você está acompanhando é uma aventura, a partir do momento que é um destino. Eu me lembrei disso porque eu entrevistei há um tempo personagem. aqui uma escritora da nova geração brasileira, Ana Paula Maia, e ela tem um romance muito calcado, muito inspirado, principalmente no Apanhador do Campo de Centeio, e tem o nome de O Habitante das Fendas Subterrâneas, das Falhas Subterrâneas, que é uma homenagem a Júlio Verne, à viagem ao centro da Terra. Então, esse é todo um universo, ela ali junta essas duas, dois caminhos no mesmo romance. Bem, nós vamos ver agora a segunda parte da entrevista com Antônio Carlos Bernardes. Ele idealizou e dirige o espetáculo 20 Mil Léguas Submarinas, que tem adaptação para o teatro caprichada e conta com um cenário espetacular. Veja só. No espetáculo, Algumas Aventuras das 20 Mil Léguas Submarinas, dirigido por Antônio Carlos Bernardes, o frisson causado nos pequenos sentados na plateia transmite a dimensão da atualidade de um nome como Júlio Verne. Ele conseguiu, em sua literatura, transportar-nos para locais inimagináveis e, de quebra, prever a invenção de maravilhas, como o helicóptero, o ar-condicionado e o submarino com propulsão elétrica. O ponto de partida para o projeto surge de um sonho: o de levar ao teatro as peripécias de 4 personagens muito interessantes: o Capitão Nemo, o Professor Pierre, seu assistente Conselho e o arpoador da Marinha Americana Ned. Bernardes, desses 4 personagens, que características do perfil psicológico de cada um
você aproveita mais no espetáculo? Em relação ao Capitão Nemo, ao professor Pierre Aronnax e ao Ned Land, eu aproveitei muitas características. Eles são quase que fiéis à história mesmo. Realmente, o que saiu da direção foi o conselho. E quais são essas características? Do Capitão Nemo, o que você trouxe mais para a cena? O Capitão Nemo é uma pessoa forte, é uma personalidade forte. Ele é altivo, ele sabe de sua capacidade. Ele criou, ele desenhou, ele construiu o Nautilus, que é uma maravilha da engenharia moderna do século XIX. Não pretende voltar a viver em terra? Estou morto, professor. O mundo, para mim, terminou no dia em que o Nautilus mergulhou pela primeira vez. Mas o senhor é um estudioso, um cientista. É seu dever compartilhar todas essas descobertas com os seus semelhantes. Não me ofenda. O Ned Land, por exemplo, ele tem um espírito aventureiro. Ele é um homem livre por excelência. E quando ele percebe que ele vai ficar prisioneiro dentro do Nautilus, porque o Nautilus é um segredo de Estado, né? E que o capitão não quer que ninguém saiba dessa invenção, o Ned Land começa a ser o antagonista do capitão. A ideia dele por liberdade de fugir dessa prisão subaquática é cada vez mais acentuada no crescer da história. Mas quando ele fizer isso novamente, será a nossa chance de escapar. Ora, Ned Land, se já é difícil fugir de uma prisão terrestre, imagine de uma submarina. O senhor não imagina que eu, Ned Land, vai me acomodar. É lógico que escaparei. O professor, por outro lado, ele é um cientista. Né? Ele é um professor da Universidade de Paris, que está de passagem pelos Estados Unidos. Então, o professor fica assim, fascinado por tudo que o capitão descobriu no fundo do mar. Né? Ele tem um caderninho que ele anota todas as aventuras, todos os novos animais marinhos. Ele é fascinado por essa descoberta, por esse novo mundo que está se abrindo aos seus olhos. E ele fica entre querer fugir porque os dois amigos estão querendo pressionar e, ao mesmo tempo, continuar essa viagem que é tão maravilhosa à vista de um cientista, né? Ué, o que o senhor escreve tanto nesse caderninho, hein? Tudo, mestre Land, tudo. Eu pretendo fazer um relato completo das nossas aventuras a bordo. Aí, fala de mim. Evidente, da forma épica como narra suas aventuras. E o conselho, que ganhou uma dose extra de humor? Bom, o conselho, ele fica entre o professor e o Ned Land. Ele quer agradar o professor, mas ao mesmo tempo ele quer a liberdade. Que opinião tem o amigo conselho? Eu? Eu sou como o meu patrão, mas também como o amigo Ned. Eu não tenho pai, mãe, mulher, filho, não tem ninguém que me espere. Mas vai ter um dia que eu vou sentir vontade de tomar uma boa cerveja, comer aquela batata, assim, tirar aquela cepa da linguiça. Então está certo, mestre Land. No dia em que estiver pronto, avisa-nos. Aguarde meu sinal. Que seja. E os pais, eles ficam mais encantados com o que nessa transposição do texto? Os pais ficam encantados porque Júlio Verne fez parte da vida deles, né? Muito mais do que das crianças atuais. Né? Atualmente tem uma onda em que todas as editoras, várias editoras, estão relançando, né, 20 Mil Léguas Submarinas. Agora começa a ser parte da vida dessas crianças e jovens. Mas nos anos 50, 60, principalmente por causa do filme do Walt Disney, Júlio Verne estava muito presente. Então é uma memória afetiva que os pais têm desse romance ter sido lido na adolescência deles. Né? Observe este oceano, professor. Não é dotado de verdadeira vida? É quase mágico e, no entanto, absolutamente real. Parece que estamos diante de um imenso aquário. O aquário é uma gaiola e os peixes lá fora estão livres como pássaros do céu. Vivos e livres no seu próprio elemento. No próximo bloco... Eu acho que o contato com a literatura e com o romance de aventura especificamente, ele é um contato que rejuvenesce.